E aí, turma, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao canal do Instituto Suassuna e a gente vai falar hoje sobre a psicologia clínica humanista, fenomenológica existencial. O nome parece complicado, mas a gente vai tirar toda a sua dúvida aqui. Vem para cá. Turma, psicologia clínica humanista, fenomenológica existencial. Do que a gente está falando? A gente está falando de um conjunto de abordagens terapêuticas que enfatizam a experiência vivida do cliente, a experiência vivida do indivíduo. Então, a gente vai buscar um significado a partir da experiência vivida. Não adianta muito a gente ficar falando de outra questão senão a experiência vivida. Então, já anota aí para você ter uma noção desse vídeo de hoje, já para a gente não ficar enrolando, falar arrasta para cima, clica no sininho. Não. Já quero começar com conteúdo para você. Anota aí para mim, por favor, experiência vivida. É disso que a gente vai falar aqui hoje, porque a gente está em busca de trazer à luz para o indivíduo o seu significado, qual o significado que ele dá para as coisas que ele está vivendo, para as questões que ele está vivendo. E a partir daí a gente vai ver sobre a liberdade de escolha e a capacidade de autoatualização. Então anota essas duas coisinhas aí, capacidade de autoatualização e liberdade de escolha. Então, a gente vai falar aqui dessas essas três abordagens, né, que compartilham um mesmo caminhar, um mesmo caminho com o indivíduo que está ali junto com você, que é o seu cliente, que é o seu paciente, em busca desse crescimento pessoal do indivíduo. Então a gente tira a atenção do terapeuta, né? Não é o terapeuta que vai ser o foco de tudo, senão esse cliente entrando em contato com tudo aquilo que para ele vai fazer sentido. Beleza? Então vou dar um passo aqui à frente para a gente falar da psicologia humanista, especificamente. Então o que é a psicologia humanista, né? A psicologia humanista ela nasce como uma terceira força ali no século XX. A gente pode pensar e lembrar, por exemplo, da psicanálise e do behaviorismo. E aí, turma, vamos deixar claro, anota bem grande isso na sua cabeça, no seu coração, no seu caderno. Anota aí, a gente não está aqui para falar que uma abordagem é melhor, que outra abordagem é pior. A gente está aqui para dizer para você que existem diferentes abordagens, ou seja, modo de abordar o cliente, modo de fazer com que esse cliente se sinta à vontade, que esse indivíduo, que esse ser humano, sinta-se à vontade em se entregar para você. E aí vamos lembrar o seguinte, não existe um único ser humano, não existe um único jeito de acessar esse ser humano. Então, eu acho que a psicologia é grande, a psicologia apresenta várias possibilidades de como se acessar o indivíduo. E aqui a gente vai apresentar a psicologia humanista como sendo essa terceira força, tá? Não é que uma é melhor, nem que outra é pior, elas são diferentes e, inclusive, complementares. Você vai ver isso quando você estiver na pós-graduação. Então, a gente enfatiza aqui na psicologia humanista essa experiência mais subjetiva. A gente busca a autoatualização. Lembra que eu pedi para você escrever isso? A autoatualização e o potencial de crescimento desse indivíduo. Então, qual o potencial de crescimento que você tem? Eu não quero te mudar. Acorda cedo, toma banho gelado. Não é isso. Não é isso. É aonde é que você dá conta de crescer e também aonde você não dá conta de crescer. Porque se eu associo você às suas possibilidades de crescimento, eu faço você crescer muito mais rápido do que tentar fazer você ser alguém que você não é. Não é mesmo? Então, qual o principal personagem, o principal filósofo, o principal intelectual do humanismo aí, dessa psicologia humanista? A gente tem o Carl Rogers, né? Não sei se vocês já ouviram falar, e a gente também tem o Maslow. Para a gente falar mais desses autores, eu vou deixar lá para a pós-graduação, que a gente tem aqui no Instituto Suassuna sobre essa abordagem. Mas, em linhas gerais, são os dois principais teóricos que se associam a esse movimento. O Rogers, por exemplo, desenvolveu uma terapia que, ao meu ver, foi muito feliz em dar esse nome, porque é a terapia centrada na pessoa. Então, meu olhar está centrado no indivíduo, naquilo que o indivíduo dá conta, naquilo que o indivíduo consegue crescer ou não. E aí vamos lembrar, turma, saber o que a gente não dá conta é imprescindível para o nosso crescimento. A gente pode falar mais disso depois. E aí, o que o Rogers vai falar? Ele baseia-se na crença de que todos temos uma tendência inata para crescer e nos realizarmos. Por exemplo, uma árvore. Uma árvore ela não segue em direção da luz, ela não vai em direção àquilo que lhe faz bem. Então, quando a gente tem aí uma patologia, já pulando lá para a psicopatologia, quando a gente tem uma visão humanista, a patologia ela vai ser vista como, inclusive, uma forma de crescimento desse indivíduo. Como é que eu estou usando essa patologia a meu favor?
essa patologia está a favor do cliente ou não? Então, é uma forma diferente e complementar de entender a psicopatologia, mas também vou deixar isso para um dos nossos professores lá na pós-graduação te explicar melhor, para a gente poder entender com um entendimento maior, né, sobre isso aí. Mas lembra que a patologia pode, inclusive, fazer parte do crescimento desse indivíduo ou da proteção que esse indivíduo tem contra o meio que, às vezes, ali não está tão favorável a ele. E esse potencial ele pode ser liberado em um ambiente terapêutico. Então, o Roger vai dizer o seguinte: você tem aquele ambiente terapêutico e você consegue fazer com que o indivíduo se coloque ali a se descobrir a si mesmo através da empatia, né, do terapeuta com o cliente, numa aceitação que ele chama de incondicional. Mas não tem a ver com aceitar tudo, tá? Tem a ver com aceitar o indivíduo se desvelar, o indivíduo se mostrar. Não significa que a gente vai concordar com tudo que o cliente vai falar para você. Às vezes ele vai dizer uma coisa que você discorda como terapeuta, você não precisa concordar com ele, mas você precisa apoiá-lo nessa aceitação incondicional dele se desvelar, dele se colocar para fora nesse ambiente seguro da terapia. Vamos lá para a fenomenologia. Então, você já notou sobre o humanismo aí, vamos embora para a fenomenologia. A fenomenologia é uma filosofia de começo. Lá nos primórdios, a gente tem aí o Edmund Husserl, que foi fundamental para a fenomenologia, e ele faz uma fenomenologia muito filosófica. Só que aí, então anota esse nome, Edmund Husserl, começa com H. Edmund Husserl vai ser um cara fundamental para a fenomenologia. Porém, para a gente trazer isso para a psicologia, a gente tem teóricos como o Merleau-Ponty. Então, o Merleau-Ponty ele vai explorar um pouco mais a percepção, a corporeidade, né, como central na experiência humana. O Merleau-Ponty, mais exatamente, ele vai trabalhar a fenomenologia da percepção, inclusive, que é um dos seus livros, e vai trabalhar a questão do corpo, porque o corpo é que intermedia essa relação. Ele vai dizer que essa relação com o mundo vai ser interrelacionada a partir da corporeidade. Então, a psicologia fenomenológica, ela se concentra nessa experiência imediata, da maneira como a gente vai perceber o mundo. Então, se eu te dou uma rosa, né, você gosta de rosas, você vai perceber essa rosa de um jeito. Se você não gosta, você vai percebê-la de outro jeito. Então, entre aquilo que eu faço para você e o modo como você está recebendo, por exemplo, essa aula aí, vai ser muito diferente. Eu estou aqui me entregando completamente para você e pode ser que você tenha acelerado o vídeo, pode ser que você esteja, nossa senhora, fenomenologia eu já sei, nem quero saber muito mais sobre isso. Então, entre o que um indivíduo faz e o modo como o outro recebe, existe um gap. E aí, a gente vai trabalhar na psicologia fenomenológica o modo como esse indivíduo recebe. Como é que eu posso compreender, então, os fenômenos psicológicos através de uma descrição detalhada, anota, descrição detalhada da experiência vivida. Descrição detalhada da experiência vivida. Então, eu vou descrever a experiência que eu vivo. Então, por exemplo, quando você está assistindo a aula, eu posso descrever aqui a minha experiência. Nesse momento, eu gostaria de estar vendo uma turma grande aqui, eu gostaria de estar vendo o seu olhar, mas não estou vendo, eu estou só imaginando. Então, a minha experiência nesse momento é de imaginar como é a sua reação ao me ouvir. E a sua? Tenta descrever aí, para você já entender melhor como é que funciona a psicologia fenomenológica. Descreve aí para você como é que está a sua experiência agora, como é que está seu corpo, sem você pensar, nossa, é por causa disso, é por causa daquilo. O por causa de, ele é explicativo e causal, né? Tem outras abordagens que trabalham isso aí. Aqui, dentro da psicologia fenomenológica, a gente não vai trazer explicações de causalidade, senão uma descrição da experiência imediata do indivíduo, tentando fazer uma coisa que o Husserl coloca muito bem, que é a epoquê, que é suspender os nossos juízos acerca daquilo que a gente está vendo. Então, eu não quero julgar você pelo que você está falando, senão entender como é que você está vivendo tudo isso que a gente está fazendo aqui agora. Para a gente caminhar para o fim desse vídeo de hoje, psicologia existencial. O existencialismo, e aí tem Sartre, Heidegger, Kierkegaard, que são existencialistas fenomenais, que a gente pode aí ler, uma leitura árdua, uma leitura dura, mas muito importante para a gente poder entender essa filosofia. E aí, quando a gente se depara com isso, com essas questões filosóficas dentro do consultório,
porque aqui a gente está tratando, né, de fazer você ser cada vez mais atuante no mercado de trabalho. A gente está falando de uma psicologia existencial que se preocupa com as questões fundamentais da existência humana, como, por exemplo, a liberdade, a escolha e a responsabilidade. Então faz um esqueminha na sua cabeça. Dentro da psicologia existencial, a gente é livre para fazer escolhas e arcar com as responsabilidades das escolhas que a gente fez. E aí, onde é que vem a ansiedade, Danilo? A ansiedade vem quando eu livre, tento escolher, mas quando eu vou escolher, eu não sei qual a responsabilidade que eu vou ter que arcar com. E aí, nessa liberdade de fazer escolhas, gera ansiedade por, inclusive, não sabermos o que vai acontecer com a gente lá na frente. E aí, a gente vai entender também por que a ansiedade vem fazendo parte hoje desse mundo que a gente acha que a gente controla. Mas a gente deixa isso para um outro vídeo. Pensando também no existencialismo, a gente vai ter aí com Heidegger que somos seres para a morte. E aí, por sermos seres que nascemos, vivemos e morremos, temos uma finitude. Por causa dessa finitude, a gente vem tentando dar sentido e significado para a nossa vida como um todo. E aí, a gente tenta buscar um significado a partir dessa nossa finitude e a partir da nossa liberdade. Então, esses são os filósofos mais importantes para você. E lembrar que na prática clínica, isso vai se manifestar na relação terapêutica com um encontro autêntico ali entre duas pessoas, onde o paciente é convidado a confrontar as verdades da sua existência, ou seja, a assumir a ideia de que ele é livre e a responsabilidade de todas as escolhas que ele vem fazendo. Então, se eu estou aqui hoje, quais escolhas eu fiz que me trouxeram até aqui. Então, turma, são 3 temas muito grandes, muito fenomenais para mim, que a gente pode falar aqui durante horas e horas. Te convido a estar aqui com a gente na pós-graduação e lembrar que tudo isso vai ser trazido numa integração e numa prática clínica aqui dentro do Instituto Suassuna, para que você entenda que essas abordagens elas se sobrepõem, se complementam e oferecem um rico material multifacetado, evidentemente, para entender e trabalhar o sofrimento humano. Então, ao invés de focar num diagnóstico ou num sintoma específico, o terapeuta humanista, fenomenológico existencial, ele vai tentar entender o mundo do cliente a partir da perspectiva dele, apoiando essa possibilidade de explorar o mundo através das diferentes possibilidades que ele dá conta. E não que a gente fica do lado de fora dizendo que ele tem, mas tentar achar dentro dele quais as ferramentas que ele tem diante do mundo em que ele foi criado. Espero que você tenha gostado desse vídeo, não quero que fique muito longo, a gente pode bater papo, então escreve aí embaixo qualquer dúvida que você tiver para a gente falar mais e mais sobre esse assunto, combinado? Um grande abraço, seja bem-vindo aqui ao Instituto Suassuna e vamos lá, corre atrás da pós-graduação, não perde tempo, vamos ser psicólogos atuantes, tem muita gente precisando de você. Um abraço. Gostou do vídeo? Aqui no Instituto Suassuna ajudamos você a alcançar seus objetivos com uma educação ativa e atuante. Oferecemos pós-graduações em psicologia, tanto online quanto presenciais. Saiba mais visitando o nosso site www.institutosuassuna.com e diga sim para o seu futuro.